2. Dispõe sobre a criação do Fundo Nacional do Legado Olímpico e Paralímpico. Autor... Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, só para um esclarecimento aqui, como boa parte das matérias exigem o chamado quórum terminativo, me parece que nós vamos, portanto, só apreciar os dois projetos que tem como relator o senador Álvaro Dias, não é isso? É isso. E em seguida... E os requerimentos. E os requerimentos. Perfeito, senador. Obrigada. Então, vamos lá. Projeto de lei do Senado número 26 de 2015, não terminativo. Dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Legado Olímpico e Paralímpico. Da minha autoria, relatoria do senador Álvaro Dias. Relatório favorável. Observação. Matéria terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. Passo a palavra ao relator, senador Álvaro Dias, para a leitura do relatório. Senhor presidente, o projeto é composto de 6 artigos. O artigo 1º cria o Fundo Nacional de Legado Olímpico e Paralímpico. O artigo 2º define a finalidade, que consiste em financiar projetos que objetivem promover o desenvolvimento do desporto educacional e de alto rendimento olímpico e paralímpico brasileiro. O artigo 3º estabelece que os mencionados recursos serão preferencialmente destinados a projetos voltados para as modalidades educacional e de alto rendimento olímpicas e paralímpicas, visando a manutenção da infraestrutura e equipamentos criados no Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016. O artigo 5º determina que, no caso de os recursos do fundo não serem aplicados de acordo com o dispositivo na lei a ser eventualmente instituída, os recursos repassados deverão ser restituídos em valores atualizados pela pessoa jurídica de direito público titular do projeto ou do empreendimento apoiado sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais cabíveis. O artigo 6º traz a cláusula de vigência da nova lei, que é a data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do início do exercício fiscal seguinte ao ano de sua publicação. Essa comissão tem a missão de analisar o mérito educacional e esportivo da proposta, uma vez que os aspectos econômico-financeiros serão tratados com a profundidade necessária na Comissão de Assuntos Econômicos, que sucederá na análise dessa matéria. Se houvesse no Brasil um longo histórico de ações governamentais e políticas públicas consistentes no campo do desporto nacional e olímpico e paralímpico, seríamos certamente contrários à medida que ora se propõe. Isso porque em administração pública devem ser priorizadas aquelas iniciativas de caráter perene que se consolidam com o tempo, que se aperfeiçoam com o passar dos anos e o acúmulo de avaliações e correções de rumo para se enriquecerem com a memória técnica dos inúmeros profissionais qualificados que atuaram nas diversas etapas de sua gestão. E, como se vê, o projeto que ora examinamos é marcado pelo aproveitamento da oportunidade e pelo momento em que o Brasil se vê responsável pela realização de alguns dos chamados mega-eventos esportivos. E, em tese, nossas políticas públicas para o campo esportivo deveriam dispensar o que poderíamos chamar de ajustes de última hora. Entretanto, o autor do projeto, Romário, conhecedor que é da realidade esportiva do país, entende que, carecendo nossas políticas públicas da história, organicidade e sinergia que deveriam existir no setor, fazem-se necessárias medidas de urgência. Nesse contexto, propõe um importante aperfeiçoamento por meio da criação de um fundo especificamente voltado para o financiamento de projetos relacionados ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento olímpico e paralímpico brasileiro. Da mesma forma, está beneficiando o desporto educacional relacionado a essas modalidades. É, portanto, meritório o projeto. Nesse sentido, observamos que o autor teve o cuidado de, no parágrafo único do artigo 4º, condicionar uma eventual prorrogação do prazo do fundo aos princípios e metas da Política Nacional do Esporte e Lazer,
Dessa forma, a iniciativa se conecta com o conjunto de medidas articuladas em um planejamento de longo prazo no setor. Não observamos óbices quanto à constitucionalidade e à juridicidade da proposição. Quanto à técnica legislativa, também não há reparos a fazer. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 26, de autoria do senador Romário. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Aprovado.